Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 699 e minguando até 591 dias, 13 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 699, com o título A Casa é Sua, parte 25, com o subtítulo Extrações das Energias, parte 9. Acompanhe tudo que está sendo dito, não deixa de estar acompanhando o blog que antecedem a esse. É muito interessante porque isso está muito conectado um no outro para que vocês possam compreender isso, ok? E eu sempre deixo, né, para ter praticidade, eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter mais praticidade para acessar esses conteúdos, certo? Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura deste título e deixo uma referência desse título, né? A casa é sua. E, por fim, eu deixo a abertura do subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Eu tenho por hábito fazer a leitura corrida, né, no 4 últimos blogs, no meio destes, né, intervalo, eu faço a leitura, a expressão livre de tudo que, né, cada blog que vai sendo representado, eu faço a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo uma mediação com a formação de Cristo. A formação de Cristo, ela veio pela unificação sobre uma ideologia, ok? Entenda isso, deixe isso tudo nas suas consciências para que vocês possam ter praticidade, né? E relacionar isso com carinho, com respeito, ok? Vamos então fazer a expressão livre deste contexto. Eu vou fazer a leitura do contexto e vamos fazer a expressão livre, fazendo uma mediação sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos para a leitura. A imagem e a semelhança, quando falando de entendimento social, dá a entender que a imagem representa um corpo emocional, porém ela não representa um corpo emocional, e sim o poder de Deus e que estivera morto para flexionar todos os corpos emocionais. Isto explica o Cristo e sua ideologia unificando a matéria em movimento. Esta imagem é um espelho de tudo que movimentamos com os nossos corpos emocionais. Ela reflete tanto o bem como também o mal, por uma cabeça dividida. A imagem, ela protege o corpo emocional com uma cabeça dividida sobre a matéria que se movimenta. Já a cabeça representa uma semelhança do que se movimenta. A semelhança, ela não tem poder, a semelhança, ela não pode representar o corpo emocional diretamente, mas a imagem não pode representar o corpo emocional diretamente. Eu embolei aqui, ou seja, a imagem, ela até pode, a semelhança, ela até pode representar o corpo emocional diretamente,
mas a imagem não pode representar um corpo emocional diretamente, por causa da divisão de bens, sendo mais específico a criação e a formação de Deus. O bem sempre vai estar na criação e não na formação, e a formação é apenas uma possibilidade, e uma possibilidade não é reino. Isto explica que não existe uma semelhança no poder de Deus, apenas uma imagem que reflete o bem e o mal, e nem um terceiro reino. Esta semelhança, ela vai explicar a cabeça dividida dos corpos e a possibilidade de realizar com este reino de Deus. Isto explica que tudo que a semelhança cria é uma imagem e uma possibilidade. Esta possibilidade pode tragar a vida do rebelde por um júri que é dele próprio. Este ideal vai ausentar o reino de Deus, separando criação e formação, sendo a formação é possibilidade. Isto explica a realidade do entendimento de uma cabeça dividido deste reino, ok? Vamos então fazer a expressão livre. Vocês já compreendem que a imagem de Deus, olha, para a gente compreender isso, para a gente entrar de vez nesse contexto com uma expressão livre, você entende que tudo aquilo que é imagem reflete do poder de Deus. Ela não reflete de um corpo emocional diretamente. Por que que ela não reflete do corpo emocional diretamente? Porque essa imagem é ela que faz, uma ideologia, né, para a unificação de todos os corpos, certo? Vai ter forma e postura e formação, né, sobre o ato consciente, ato inconsciente, tudo se torna delicado quando a gente entendemos que a imagem e a semelhança, ela é uma delicadeza. Se vocês não quiser ficar com dúvida, certo? Você entende que a imagem e a semelhança é uma expressão de linguagem, é uma expressão de linguagem. Aí você vai dizer, o que vai ter depois de nós entendermos é aquilo que nós compreendemos do poder de Deus, uma ideologia para Cristo, e aquilo que nós somos com essa nossa cabeça. Essa nossa cabeça, ela pode ou não dar uma realidade para o nosso corpo emocional. Entenda isso. Então, a imagem e a semelhança é um estilo de linguagem, mas a imagem representa diretamente o poder de Deus e a semelhança representa diretamente a cabeça dos corpos emocionais. Entenda isso para que vocês possam compreender com mais facilidade. Então vamos lá para a expressão livre, vamos lá. A imagem e a semelhança, quando falando do entendimento social, dá a entender que a imagem representa um corpo emocional. Então, não representa. A imagem não representa um corpo emocional, certo? Porém, ela não representa um corpo emocional, né? Vamos ler de novo. A imagem e a semelhança, quando falando do entendimento social, dá a entender que a imagem representa um corpo emocional. Porém, ela não representa um corpo emocional, e sim o poder de Deus, e que estivera morto para flexionar todos os corpos emocionais. Essa tivera morto é também uma ideologia. Você sabe que Deus não morre, e isso a Bíblia significativa, ela veio trazendo essa ideologia como um descanso de Deus, certo? Que Deus passou ao descanso a partir do sexto milênio. Esse descanso, ela pode representar uma liberdade, né, dos corpos emocionais, e pode representar também essa imagem de Cristo para uma ideologia. Aí vai entrar os atos que são conscientes e os atos que são inconscientes. Cada um vai fazer a sua percepção e vai relacionar isso que eles entendam, certo? Entenda isso. Isto explica o Cristo, né? Esse poder, essa imagem explica o Cristo e a sua ideologia, unificando a matéria em movimento, né? Então, esta imagem, ela vai representar o poder diretamente, uma imagem. Eu sempre digo e vou repetir de novo, não tem, eh,
não tem três poderes, não, Deus não é 3, Deus ele é simplesmente, ele é espírito, ele é poder. Aí deste poder, aí é que vem um reflexo desse poder sobre aquilo que as pessoas estão imaginando deste Deus, né, desta criação, aí qualquer coisa que vocês queiram entender, se não for a realidade de Deus, será a imaginação. Essa imaginação, ela servirá para que nós podemos ficarmos unidos com o entendimento de cada um, certo? Dividindo ato consciente, inconsciente, religião, política e qualquer coisa que vocês vejam dentro da sociedade e que vocês não compreendam, ela vai para a formação de Cristo, certo? Sobre essa imagem deste poder. Esta imagem é um espelho de tudo que movimenta com os nossos corpos emocionais. Ele reflete tanto o bem como também o mal, por uma cabeça dividida, né? Então, você entenda que tudo que você faça, seja certo ou errado, dá um reflexo daquilo que é o poder de Deus, porque Deus é o único Criador e tudo que nós movimentamos no tempo, tudo que nós relacionamos no tempo, gera gera um reflexo daquela ideia que nós estamos vendo. Às vezes pode ser uma coisa consequente e às vezes não precisa ser consequente. Ou seja, tanto o que é bem, tanto o que é mal, vai dar um reflexo desse poder de Deus, ok? Isso deixa nós flexionado e unificado ao mesmo tempo. Isso é muito interessante vocês entenderem isso, ok? A imagem, ela protege o corpo emocional com uma cabeça dividida sobre a matéria que se movimenta, né? Sempre entendendo que, né, tudo que se movimenta é uma ação, é uma realização, é uma falsidade ou não. São várias coisas que a gente podemos entender sobre esta ideologia, ok? Então, a imagem, ela protege o corpo emocional. Essa imagem, qual que é a imagem que eu estou falando? A imagem do poder de Deus. A imagem, ela protege o corpo emocional com uma cabeça dividida sobre a matéria que se movimenta. Olha, você já parou a pensar se Deus fosse fazer uma realidade daquilo que ele é, o poder dele, a grandiosidade? Então, ele ia entender que as pessoas que estejam mortas, ela não ia ter, não ia ter chance, não ia ter flexão, não ia ter misericórdia, não ia ter nada. Então, as pessoas não poderiam se retratar sobre esses seus comportamentos. Com esta imagem, nós ganhamos a liberdade de nos fazer a experiência sobre aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem, certo? Você entendendo que o homem, ele gera uma complexidade quando ele está movimentando isso no tempo, ok? Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, vai depender de como as pessoas estão se comportando dentro da sociedade, ok? Já a cabeça representa uma semelhança do que se movimenta, né? Então, o que nós entendemos? A imagem representa um poder, a imagem ela protege um corpo emocional, ela dá essa ideia de proteger o corpo emocional com a cabeça dividida sobre a matéria que se movimenta. A cabeça dividida é essa que eu estou dizendo, a cabeça dividida é essa que é a semelhança, é ela que dá o reflexo do corpo comum. É ela que dá o reflexo, é que ela que gera esse reflexo do corpo comum. É o quê? A semelhança. De outra forma, vocês podem entender que o corpo, ele representa uma imagem e a cabeça representa uma semelhança, né? Se você quiser entender isso dentro do corpo simples. Mas ela só poderá representar uma imagem, o corpo nosso só poderá representar uma imagem quando o ato for consciente. Quando o ato for inconsciente, ele não vai ter capacidade de gerar uma imagem desse poder de Deus, desse reflexo. Porque esse poder, essa imagem, ela é do poder de Deus, ela é um reflexo de tudo aquilo que é a grandiosidade de tudo aquilo que
Deus criou. Nós podemos fazer um reflexo desse poder? Podemos, né, com o nosso corpo, né, fazer uma imagem, formar uma ideologia, mas para isso temos que ser conscientes. Ou então, se nós não tivermos consciência desse poder, o que nós vamos fazer? Nós vamos movimentar o nosso corpo diretamente para o nosso relacionamento social. Aí, enquanto nós movimentamos diretamente para movimentando diretamente para o nosso relacionamento social, aí nós vamos ter mais complexidade, porque nós vamos estar relacionando a matéria diretamente. E quando nós relacionamos a matéria diretamente, ou a gente pode acertar ou a gente pode errar, mas não terá flexão. Ou é uma coisa certa ou uma coisa errada, certo? Entenda isso. A semelhança, ela até pode representar o corpo emocional diretamente, mas a imagem não pode representar um corpo emocional diretamente, por causa da divisão de bens, sendo mais específico a criação e a formação de Deus. Aqui nós estamos entendendo que a divisão de bens, elas estão divididas pelo aquilo que é criação e por aquilo que é formação. Quando ela vem nesse plano, criação e formação, nós estamos falando diretamente daquilo que Deus é. Deus, ele é criador, e com o seu poder ele cria e com os corpos, eles investem o corpo e ele forma esse reflexo desse poder, certo? Então, o que é verdade, o que é realidade é o poder, não é o Cristo, não é a imagem desse poder. Essa imagem desse poder, ele é apenas uma flexão, tanto para Deus como também para os corpos que se movimenta dentro dessa grandiosidade de tudo que vier a ter criado o Deus, nosso Deus. Entenda isso, ok? O bem sempre vai estar na criação, né? Como eu tenho dito, Deus criou, tudo vai estar dentro da criação, né? Sempre provando e fazendo que nós entendemos que não existe, né, um terceiro reino, não existe uma trindade, não existe nada disso. Tudo que temos é uma flexão do poder, é somente isso. Deus é espírito, Deus é poder, somente isso. Não relaciona um terceiro reino, não relaciona, né, nada que possa entender que Deus seja algo a mais do que isso, certo? Porque tudo que Deus cria é perfeito para a sua criação, e essa criação ela não se movimenta. O que movimenta são aquilo que fica flexionado para os corpos, e nem é Deus que movimenta, são as nossas flexibilidades que deixa nós flexionado dentro do Cristo. E quando nós caímos dentro dessa rede, dentro dessa imagem, então Deus resgata todos e leva o juízo para ele. Eu falo assim, olha, é assim que eu criei vocês, esta é a minha origem, ok? E que dentro do Cristo, a origem de Deus, ela vai ser representada pela palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Entende isso? O bem sempre vai representar esta criação, né? E na formação é apenas uma possibilidade. E possibilidade não é reino. Possibilidade não é reino. Possibilidade não é reino. O que é reino? Quando nós estivermos unidos e tivermos julgado por Deus, nós vamos entender que o reino de Deus é a realidade daquilo que nós somos. Isso, o nosso corpo emocional vai ser representado com a palavra da vida e a nossa semelhança, que aonde que seria a semelhança, essa semelhança nossa, que é a glória de um corpo comum, ela vai deixar de representar uma língua, né, que seja desgrudada do nosso corpo para representar o quê? A glorificação com Deus e com o nosso corpo emocional. Entenda isso, ok? Entenda isso. E hoje o que você vê é apenas uma língua desagarrada desse poder. Aí nós vê a língua, né, sentido e significado, né, imagem, semelhança, tudo isso para deixar flexionado, para ter uma expressão. É isso que explica Deus, são apenas as línguas, porque a realidade de Deus, dos nossos corpos, ele não tem juízo para ele, porque Deus já terá criado ele perfeito, ok? Entenda isso. Aí as línguas são estilos de linguagem, expressões, são aquilo que nós fazemos para movimentar,
né, para unificação, é aquilo que nós relacionemos a outros corpos emocionais, e é isto que explica essa ideia, certo, da línguas flexionada, ok? Entenda isso. O bem sempre vai estar na criação e na formação é apenas uma possibilidade, e possibilidade não é reino. Isto explica que não existe uma semelhança no poder de Deus, apenas uma imagem que reflete o bem e o mal. E nem um terceiro reino, né, nada, apenas uma imagem. Essa imagem hoje você pode compreendê-la sobre a veste que Deus tivera criado para Adão, né, aquela veste são, estilo de linguagem, são expressões sobre aquilo que é o poder e sobre aquilo que é a formação dos corpos simples. A flexibilidade de um corpo simples são a semelhança. E a flexibilidade de Deus representa o quê? A imagem, representa o Cristo. A flexibilidade de Deus representa o Cristo e a flexibilidade de um corpo emocional representa a cabeça, a semelhança, certo? Aquilo que nós falamos de semelhança. Se você for compreender dessa forma que eu acabei de dizer, você vai compreender que não existe matéria, nada disso que nós estamos relacionando, não existe matéria. Tudo é 100% espiritual. Falando de Cristo, é uma espiritualidade, isso é uma coisa, é uma suposta é uma possibilidade de ser um reino. Esta possibilidade ela deixa todas as cabeças dos atos manifestos de um corpo simples flexionado. Ela pega ali, encobre todo mundo, ela unifica todo mundo, aí depois ela vem, essa imagem mesmo, ela revela aquela grandiosidade de tudo que Deus viera ter criado, o homem perfeito, entendendo sempre Deus ele é espírito, ele é poder e nada mais do que isso. É isso que revela a grandiosidade, a glória de Deus, é somente isso, ok? Aí você vai falar, e o Cristo? O Cristo é uma possibilidade, é uma flexibilidade dos corpos emocionais para que nós possamos ficarmos unificados por um juiz que é a realidade de Deus, ok? De tudo que Deus vier a ter criado o homem em seu paraíso. Esta semelhança, ela vai explicar a cabeça dividida dos corpos e a possibilidade de realizar com este reino de Deus. Isto explica que tudo que a semelhança cria é uma imaginação. Você vê que a semelhança, essa cabeça do ato manifesto, ela também cria alguma coisa, né, para relacionar dentro da sociedade, né? Qualquer coisa que você vê que saia que não tem realidade com aquilo que Deus criou, é aquilo que é uma semelhança, que é uma cabeça no ato manifesto cria para que eles possam ter vantagem ou desvantagem. Muitas das vezes eles acham que tem a vantagem, mas não tem a vantagem, eles vão relacionar os prejuízos diretamente, entende? Então, o Cristo, ele flexiona o poder de Deus e as cabeças dos corpos emocionais flexiona o corpo emocional diretamente, certo? Então, ao Cristo é a ciência de Deus, é Ele que deixa as cabeças dos corpos emocionais divididos, certo? Para quê? Para um resgate da unificação. Unir todo mundo traz a realidade aí da formação de Cristo, você entende o que Deus é e pronto. Não, lindo, muito bom, sabe? Muito grandioso. Você viu que na ação de Deus não tem matéria, não tem nada, só tem expressão, só tem línguas, certo? E matéria, realidade, é cada um vive a sua, né? Aí se você gerou atos consequentes, você não conseguiu viver isso, aí você, de uma forma boa, não entendeu a realidade, às vezes entendeu, mas fingiu de bobo, né? Foi querer relacionar isso para te ter vantagem, né? E tal, aí você gerou atos consequentes. Você viu como que esse Cristo é 100% espiritualidade? Ele é quase toda essa grandeza de Deus, e é Ele que deixa nós flexionados, Ele é 100% espiritual. O poder de Deus, ele ficou também flexionado de uma certa forma, quando Deus tivera criado o homem lá no paraíso, nós tínhamos o atos manifestos sobre essa glória, essa grandeza de Deus, é assim, como se fosse um gás, não era matéria, mas era a glorificação desse nosso corpo real, dessa nossa realidade. Então,
o poder, ele tem essa ideia de manifestar a realidade, de contemplar a realidade, tudo aquilo que Deus é espírito e poder de criar essa matéria e tudo. Então, quando a gente contempla, quando a gente manifesta isso, a gente contempla, nós geramos uma outra espiritualidade, dando a entender o que Deus é no espírito e o que Deus é depois que nós manifestamos, depois que nós passemos isso pela matéria e refletimos isso de uma forma honesta, uma forma justa, então nós começa a engrandecer tudo aquilo que Deus criou sobre uma espiritualidade igualmente, certo? Entendendo que o Cristo é apenas uma flexão e o poder de Deus, ele é a própria criação de tudo que Deus criou. Eu faço parte do poder de Deus, vocês que é matéria faz parte do poder de Deus. Tudo que é matéria revela a grandiosidade de Deus, tudo aquilo que nós vemos de tudo aquilo que Deus criou, certo? E depois que nós manifestamos isso, a gente contempla a beleza ou a gente contempla, né, um entendimento sei lá, de pobreza, de escassez, qualquer coisa, certo? Então, vai ficar dividido sobre as cabeças, esse Cristo vai ficar dividido sobre as cabeças, sobre aquilo que cada corpo em específico estejam entendendo naquele exato momento, ok? De uma certa forma, essas línguas, esses conhecimentos, elas podem, né, convencer elas dos pecados sobre a expressão, porque tudo é uma espiritualidade e as pessoas vão compreendendo a sua realidade de acordo que elas vão tendo contato com esse blog diário, ok? Entenda isso. Isto explica que tudo que a semelhança cria é uma imaginação, e semelhança é sempre o corpo, ato manifesto do corpo emocional, né? E uma possibilidade. Esta possibilidade pode tragar a vida de rebelde por um júri que é dele próprio. Às vezes eu vejo muitas pessoas se incomodando com a vida do outro, né? Se incomodando com político, incomodando com religião, com tudo. E nesse tempo ela só está gerando contenda, julgando os outros, né? Você tem que viver a sua vida, você não tem que julgar as pessoas que está aí movendo à sua frente, você não tem que julgar. Viva apenas a sua vida para você entender a sua realidade. Enquanto você estiver falando mal dos outros aí, querendo, relacionando dinheiro aos políticos, né? E vocês vai se amaldiçoando sobre isso. Se você relacionar uma imagem daquilo que é o poder de Deus, do Cristo, ele vai refletir aquilo em você. Ela vai trazer isso de volta para você, essa confusão. E essa confusão, ela vai te levando você para o abismo. Entenda isso. Não acha que vocês fazer as coisas, manifestar uma coisa ruim, você acha que vocês vai se safar por achar que entende de política, por achar que entende de sociedade, por achar que entende da formação de Cristo, por achar que entende de religião. Não faça isso não, você vai complicar a sua vida, ok? Ok? Esta possibilidade pode tragar a vida do rebelde por um júri que é dele próprio. Este ideal vai ausentar o reino de Deus, separando criação e formação, sendo a formação é possibilidade, certo? Sendo formação é possibilidade, e criação é realidade, formação é possibilidade. Isto explica que a realidade do entendimento de uma cabeça dividido deste reino, né? Este ideal ausenta o reino de Deus, separando criação e formação, sendo formação é possibilidade. Isto explica a realidade de entendimento de uma cabeça dividido deste reino. Na hora que todo mundo estiver compreendendo essa realidade, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é vida, as pessoas estiver respeitando o espaço um e do outro, então o reino não vai ficar mais dividido. Então o reino não vai ficar mais dividido. As cabeças pode ser que elas fiquem aí, né, fazendo problema um com o outro ainda, continua ainda, mas o reino de Deus não vai mais estar dividido. Pode olhar aí.
tudo que está expressando, está representando tudo aquilo que é a unificação, tudo com palavras, demonstrando, mostrando o caminho da sua realidade. Cada um de vocês tem um caminho, cada um de vocês tem uma realidade só para vocês relacionar isso socialmente, certo? E na hora que você manifeste isso, você manifesta sobre uma espiritualidade. Você estando certo ou errado, você manifeste isso sobre uma espiritualidade. Porém, quando estiver errado, você vai atrair, né, esses atos que você está manifestando e vai gerando atos consequentes sobre os vossos corpos, né? Eu vou falar isso de novo, eu não tenho pena de pessoas que ficam na miséria, que ficam, né, na, porque elas não compreendem a realidade de um bom relacionamento. Então, entende? Eu sempre digo isso, quando eu falo isso, eu falo de novo. Dentro da sociedade existem os atos missionários, que eles parecem ser atos consequentes, mas não é ato consequente. Mas se a pessoa não é missionária ou vê que a pessoa está na miséria, não tenho pena da pessoa, sabe? Não tem, não tem. Sabe, se a pessoa se ela relacionar diretamente uma grandiosidade desse poder de Deus, você vai ver que ele é infinito para fazer qualquer coisa para uma pessoa que é justa, que entenda essa grandeza da realidade. Depois que você entende o que é a justiça, você nem vai querer relacionar muito poder para se ter realização, a não ser que você tenha uma ideia, né, querer demonstrar isso socialmente, uma vaidade, um orgulho, certo? Mas depois você vai ver que as coisas únicas da nossa realidade, o nosso caminho único, ele é bem simples, bem simples, sabe? Não precisa de muitas coisas, certo? A gente vai à busca, vai, né, manifestando isso. Eu digo mais uma vez, tem grandes empresários que eles têm que promover isso dentro da sociedade como um ato missionário. Se é um empresário, é um ato missionário, porque eles têm que desenvolver, fazer com que esse capitalismo, com essa administração, essa economia, quer dizer, essa economia evolua. Então, ele vai pegar isso como uma missão, porque ele vai entender que ele vai dar emprego para as pessoas e vai fazer isso. Ou seja, existem várias possibilidades, várias particularidades para que vocês não tirem conclusões precipitadas. Coloque tudo isso em caixinha separada e comece a relacionar isso diferente, ok? Entendendo particularidade dela. Não gere crise, né, e não tire conclusões precipitadas, não julgue a vida dos outros. Se os outros estão no ato missionário, muitas das vezes ele pode ser de uma armadilha para você, você começa a julgar pessoas quem você não conhece. Então fica na sua, cuida da sua vida, é a melhor coisa que você tem a fazer agora, ok? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se vocês sentiu que foi útil, se foi uma realidade para você, então você faça isso. Você se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo, é muito interessante, ok? Se inscreva nesse canal e sinalize o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.